Este é o nosso primeiro encontro sobre a interpretação, a intelecção e a produção de textos. É bem claro que nós, eu e vocês, tenhamos bem nítida a ideia de que esses encontros nos servirão como um suporte, como uma interpretação, para que nas horas da prova vocês tenham um suporte, um guia que possibilite a vocês um excelente desempenho. Para isto, para que nós possamos trabalhar de forma realmente eficiente, é muito importante que você acompanhe as nossas atividades pelo WhatsApp, mas lembramos e enfatizamos que essas nossas atividades estarão também postadas no YouTube, no Instagram e no Facebook. Com isso você terá uma maneira eficiente de aprender, um conteúdo disponível no momento em que você puder, tiver possibilidade de acessar para estudar. Lembre que o seu êxito, o seu sucesso na prova e no concurso que você pretende realizar, ele depende de que você consiga, no momento da prova, ter uma percepção clara e tenha aprendido uma técnica capaz de fazer com que você responda às questões e atenda às atividades solicitadas com eficiência, com rapidez. Esta é a finalidade que nos fez organizar este material para você. Todo lugar é o lugar ideal quando você decide que ele vai ser o lugar ideal. E este é o local em que você vai garantir a sua grande oportunidade. Todo momento é o momento ideal quando você tem foco, persistência, decisão. Verifique o que nós preparamos aqui para você. Este é o nosso primeiro encontro de interpretação de texto e você com certeza vai obter sucesso nesta prova e neste concurso, mas para isso é necessário que você aprenda alguns conceitos, adote alguns procedimentos. O primeiro detalhe que eu quero que você lembre a partir de hoje é que não há texto neutro. Todo texto, ou ele defende, ou ele nega a ideia de um texto anterior. Então lembra, primeiro detalhe, não há texto neutro. O texto que vai aparecer na sua prova, ou ele será a manifestação favorável do autor do texto em relação a um assunto, a maneira como alguém, como a sociedade vai conduzindo um procedimento, a ideia que a sociedade vai tendo a respeito vai adotando a respeito de algum assunto. Então o texto ou reafirma, ou defende, ou nega a ideia de um outro texto. Lembrando que essa ideia que é afirmada lá no seu texto, ela é um procedimento, ela é uma atitude, ela é uma reação a algum tema da realidade. Legal? Você pode observar facilmente isso aí, verificando, assistindo os jornais lá que vão passando na televisão, olhando os textos que aparecem na sua prova, mas você tem que praticar e você tem que aprender isso hoje e não precisa pegar manual, ficar decorando para aprender isso não. Então, primeira ideia, não há texto neutro e será essencial para o seu bom desempenho. Associado a esse conceito que não há texto neutro, você deve perceber que todo texto ele possui uma intenção comunicativa. Essa afirmação tem a ver com o anterior. Para produzir o texto, o autor tinha uma intenção, tinha uma vontade, tinha uma ideia. A banca muito provavelmente vai perguntar a você qual era a intenção comunicativa lá que aparece, qual é a intenção comunicativa que aparece no texto. Olha que agora
vai crescendo a importância das afirmações que nós estamos colocando para você. Nós estamos afirmando que a banca, de alguma maneira, na sua próxima prova, ela vai querer que você identifique qual é lá a ideia central, dominante, em um parágrafo, em um período, no texto, ou mesmo qual é a intenção que o autor tinha ao produzir o seu texto. Observe que para defender essa ideia, né, o autor ele vai apresentar justificativas, ele vai apresentar argumentos. É muito importante você observar isso, porque também na construção do seu texto, quando você for solicitado a produzir um texto, será necessário também que você tenha bem clara a ideia de que o texto que você vai produzir não pode ser neutro, não há possibilidade dele ser neutro. Você vai ter uma intenção ao produzir o texto, alguma ideia que você vai defender. Agora que para isso, você e o autor do texto da sua prova apresentaram justificativas, apresentaram argumentos. É muito importante que você vá ao longo do texto percebendo quais foram os argumentos. Lembre que essas ideias que são apresentadas no texto, elas vão sendo apresentadas de forma explícita. Quando isso acontece, fica mais fácil. Mas muitas vezes elas são apresentadas de forma implícita. Para isso, para superar essa dificuldade, nós veremos em um outro momento informações implícitas, pressupostos, subentendidos. Vai ser fundamental que você domine esses conceitos. Observe que eu já estou lhe dizendo duas ou três questões que vão aparecer na sua prova. Lembre que há sempre no texto uma relação de intertextualidade. Isso nós já falamos anteriormente, quando nós dissemos que o texto ele vai conversar com outro texto, o texto vai reafirmar a ideia de um outro texto, o texto vai negar a ideia de um outro texto. A isso nós chamamos relação de intertextualidade. Para que as ideias fiquem bem definidas no texto, ele vai apresentar elementos coesivos, que são os elementos de ligação, e é necessário que o texto mantenha uma progressão. Essas são características essenciais para a lógica do texto. Embora essas sejam ideias que nós queremos, conceitos que nós queremos que você domine já a partir de hoje, mas o foco de hoje é você lembrar, aprender a identificar qual é a intenção comunicativa de qualquer texto. O foco de hoje é que você treine durante hoje e amanhã. Amanhã nós teremos um novo vídeo explicativo. Mas para hoje, que você aprenda, que você pratique, que você aprenda a identificar qual é a intenção comunicativa do texto. Para a vida diária e também para a prova, lembre que nunca um texto jornalístico, por exemplo, ele será neutro. Por isso é muito importante, já que talvez lá na frente você vai ter que produzir um texto que a gente chama de redação. Você aprender a observar que o mesmo assunto ele tem abordagens diferentes. Muito, muito importante para que você consiga fazer uma boa prova de redação lá na frente. Que você aprenda a ouvir, aprenda a assistir, né? Aprenda a ler, aprenda a inteirar-se das opiniões diferentes. Não é suficiente você ficar lidando somente com uma informação. Legal? Vou dar um exemplo. Sobre, por exemplo, o desmatamento, formas de combater o desmatamento, políticas de desmatamento, embora todos nós concordemos que há uma necessidade de se controlar o desmatamento,
você há de convir que pessoas têm ideias diferentes em como fazer essas políticas de controle do desmatamento. A mesma coisa, por exemplo, em termos de controle da criminalidade. Há algumas pessoas que defendem somente políticas educacionais. Há pessoas que defendem o uso enfático de medidas restritivas. Há pessoas que defendem, não é, a interação, a adoção tanto de medidas educativas quanto de medidas restritivas. Isso só para exemplificar. Mas o importante para a aula de hoje, o foco é você lembrar, nunca mais esquecer que não há texto neutro. Todo texto possui uma intenção comunicativa e amanhã você já seja capaz de identificar a intenção comunicativa de qualquer texto. Até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida você nos informa, qualquer necessidade você nos informa. Lembra que o nosso objetivo, a nossa satisfação é que você consiga lá no seu concurso, você obter os primeiros lugares. Passar não é suficiente. Você tem que ter uma nota excelente, você tem que acertar as questões. Observe que na sua prova vão predominar as questões relacionadas ao texto, questões relacionadas à interpretação de texto. Até o nosso próximo encontro. Lembrando, o meu objetivo é que você, no dia da prova, faça com tranquilidade, faça com